o assunto mais importante dessa reta final das articulações para fechar as alianças realmente não podia ser outro, é o Max Filho, a decisão do Max Filho de disputar a eleição para prefeito de Vila Velha. E quando eu vi essa notícia, quando a gente recebeu essa informação e trabalhou essa notícia, né? Em primeira mão. Né? Em primeira mão. Para informar, né, o que estava acontecendo, eu lembrei de uma entrevista que o Max Filho deu pra gente em 2011, na época que ele estava deixando o PTB. Eu lembro que a gente acabou... Desculpa, PDT. Eu lembro que a gente tinha acabado a entrevista, quando ele estava saindo ali, o Rogério perguntou para ele assim, porque naquela época ele estava para ir para o PSB, né? Tinha já uma... praticamente certo. E ele fala assim para o Rogério, na saída da redação, o Rogério fala, e aí, você vai para o PSB mesmo? E ele fala assim, olha, Rogério, tem 99% de chance de eu ir pro PSB, mas tem 1% aí que ainda tem que ver. E ele não foi. E ele não foi. E acabou sendo 1%, aquele 1% foi decisivo. E eu lembrei dessa história porque eu acho que todo mundo achava, era quase consenso, que tinha 99% de chance dele não ser candidato. Sim. Mas tinha aquele 1% novamente. Eu acho que mais uma vez foi surpreendido na reta final, né, nem nos discursos, na prorrogação, né? Ele acabou aí assumindo a candidatura. E eu lembrei dessa história que eu acho que realmente o Max gosta de deixar tudo para a última hora e surpreende, né? Não é isso? Você acha que você ficou surpreendida ou não? Sim, porque assim, desde o início do processo eleitoral, desde o ano passado, a gente tinha uma certeza, né, no cenário eleitoral. O Max Filho não é candidato, ele fala como quem não é candidato. O Max Filho não vai disputar. E assim, agora nessas últimas semanas, depois que o Luiz Paulo saiu da disputa aqui em Vitória, que o Max deu aquela sumida, né, foi viajar com a família e tal, aí a gente pensou, né, pô, mas será que ele... vai, mas ele não vai, ele já lançou carreta, tem o Hércules, aí tinha aquela enrolação do Hércules que vai, que não vai. Quer dizer, a família Mauro, ela tem essa coisa, né, de pensar muito, de adiar sempre, de protelar sempre a decisão até o último minuto e não fugiu, né, dessa lógica. Só que dessa vez, e é interessante que o tempo que ele usou dessa vez foi perfeito, né? Foi na antevéspera do fim do prazo para as coligações e tal, o que fez um barata voa, né, nas articulações de Vila Velha. E se ele queria causar um impacto na chegada dele à candidatura, isso ele conseguiu. Agora, Rogério, essa decisão do Max Filho, eu acho que ela foi um alívio para muita gente, né? Foi? Alívio para muita gente mesmo, né? Porque o Max Filho, ele, na hora que ele toma uma decisão dessa natureza, ele toma uma decisão de resgate do PSDB. O PSDB estava em frangalhos. Então, na hora que ele toma, ele que saiu por aí formando o diretório, e ele toma na hora certa. Porque, veja, vamos admitir, por exemplo, que o Max não ganha eleição. Ele é fortíssimo para ganhar, mas vamos admitir que ele não ganha eleição. O que ele perde? Nada. Porque ele continua deputado federal. E ele foi lá e botou o cerco, esse povo aqui é meu. Se ele vai se reeleger deputado federal, ele volta no eleitorado dele. Só que o eleitorado dele, na hora que o Renato vai lá para o deputado Favato, vai assim com quem o Favato ia herdar o eleitorado dele. Talvez tenha sido uma das razões até para ele voltar a ser candidato. Porque não é um político de um mandato só, de deputado federal. Porque ficou um vácuo, né, Rogério? Quando o Max Filho não entrava, o Hércules não entrava, e ficou um vácuo, né? Ficou um espaço, o Favato foi lá e ocupou. E a gente sempre perguntava, né, para onde que vão esses votos do Hércules, para onde que vão esses votos do Max, né? E era uma massa de votos, os dois, né? Era uma massa de votos considerável que ficou flutuante aí nesse que favoreceu, cenário. Ressuscitou o Rodney, que estava praticamente morto, e tornou viável a candidatura do Favato, né? E veja agora, o Rodney, coitado do Rodney.
Tem que fechar a maleta, ir embora, né? Porque Tá ele fora. já foi. É porque agora tem uma conversa de bastidor que dizia o seguinte, que o governador Paulo Artung, ele chamou o Rodney quando a vaca estava indo pro brejo, né? Uhum. E teria dado que o Paulo mesmo admitiu que ele passou a ser um conselheiro, né, nesse processo eleitoral. E aí conselheiro. Aí ele não tira a mão de dentro. Nessa nova atividade dele de conselheiro, teria dito pro Rodney: Rodney, desiste disso, Rodney, não vai dar para você. E teria dado esse conselho pro Rodney, mas o Rodney não desistiu, contrariando todas. E ele acabou que parecia que o Rodney fez certo em não desistir. Mas quando o Max entra, realmente, como o Rogério falou, ele abala esses dois palanques que começavam a pensar em alguma coisa. Porque né? a gente vê qual era a principal aliança do DEM, né, em Vila Velha, o PMDB. Mas aí quando chega Hércules lá, porque o que é o capital do PMDB em Vila Velha? O Hércules. Quando o Hércules vai lá e tira foto, né, levantando o braço lá junto com o Max Filho, você tem um palanque muito fortalecido, e aí aquela coisa da disputa que poderia ser uma reedição entre Neucimar e Rodney foi completamente abandonado esse cenário. A disputa hoje, Vila Velha, é entre Max Filho e Neucimar Fraga, né? E é claro, o Max já chegou na convenção passando bem o recado dele sem nenhuma outra interpretação. Ele foi direto no Rodney, né? E aí você tem o Max batendo no Rodney, você tem o Neucimar que vai bater no Rodney também, todos contra um. Na situação que ele está, é muito difícil. Olha, agora o Neucimar é um político maduro, esperto, inteligente, né? Ele fez um monte de conquista, pelo menos de legendas, né? De partidos. E ele vai ter que tratar essa coisa agora com mais cautela, porque não é o Rodinei, nem é o Favato, agora é o Max Filho. É o Max Filho. Então, ele é esperto, mas ele vai ter que ir devagar com isso. Agora, eu queria lembrar que houve um negócio interessante, porque a tendência do Hércules era não ser candidato mesmo, mas os dois sempre estavam juntinhos. O Max dizia se ele fosse, apoiava, ele dizia que apoiava. Então veja o seguinte, o Max, ele chega em cima da hora, não tem problema com vereador nenhum, vereador dá problema. O pessoal pensa que dá voto, não, o vereador dá problema. E ele está junto com o cara que é o outro grande eleitor dentro de Vila Velha, que é o Hércules. Isso aí para ele é preponderante nessa eleição. Agora, a Renata escreveu na coluna dela uma outra coisa interessante sobre o anúncio dessa candidatura do Max, que foi realmente a forma como o Max decidiu isso. Você fala que não foi uma candidatura carimbada pelo Palácio Anchieta, né? Quando ele decidiu, ele foi lá e comunicou ao governador que seria candidato. Ele não foi lá pedir a bênção do governador para poder disputar. O convite do Paulo tinha sido lá atrás, e ele vou conversar com o meu eleitorado, naquela reunião que ele sempre faz, né, no reduto dele, levou a proposta lá. Foi recusada. E foi recusada. Na época ele anunciou o Carreta como candidato do PSDB. A decisão do Max não tem nenhuma relação com a influência do governador Paulo Artung. Nesse palanque, o governador não tem digital. A gente estava falando que não precisa nem de luminol para poder achar as digitais dele nos palanques por aí afora. Mas nesse palanque, o governador não tem digital. Só que também é um cenário totalmente diferente daquele de quando o Max Filho era prefeito de Vila Velha, porque você tinha um governador muito fortalecido, com um arranjo institucional muito forte, e que levou o deputado, o prefeito, a um isolamento político. Hoje o Paulo não tem mais condição de fazer isso, né? O Max hoje é um candidato independente, é um candidato dele, com o eleitorado dele, e se ganhar a eleição vai ser um prefeito dele, não vai ser um prefeito
do governador Paulo Artung, né? É claro que a presença do Colnago lá, além da questão partidária, mostra que sim, o Palácio é simpático àquela candidatura, mas o carimbo PH não tem. Agora, Rogério, a gente conversava que o Renato Casagrande, que deve disputar a eleição em 2018, ele talvez, se disputar e vencer, ele talvez também esteja finalizando essa trajetória de almejar o governo, enfim. A gente estava fazendo uma expectativa para 2022, a gente estava fazendo esse exercício, né, de quem seriam os nomes, né? E o Max Filho é um nome que se habilita, né, para 2022. Você não acha? Você está querendo estragar minha coluna, mas tudo bem. Não, eu fiz por Não, mal. tudo bem, porque Não dá só, então, faz o seguinte. É só uma pincelada, né? De repente você vai conseguir mais audiência. Pretendo escrever sobre isso. Você não eu me vejo, disse nada. não, eu vejo sim, eu vejo que você tem uma coisa muito semelhante Não quiser com falar, a a gente Serra. fala. Não, tem uma coisa muito semelhante com a Serra, que tem dois candidatos que já exauriram as condições de ser candidato, mas que não se criou um outro candidato, então eles estão sobrevivendo. Isso tende a acontecer com o Renato e com o Paulo. Vamos dizer, até 2018, renovando 2018 é com ele, aí vem o futuro. E o Max, né, chega a eleição e é o nome que sobrevive no PSDB. Quem sobrevive é ele. Não tem mais ninguém sobrevivendo. Não é? O Luiz Paulo mudou a posição e saiu fora e ficou numa coisa meio de conflito dentro do partido. Não sobra ele, que também é um cara que quem é que fez os diretórios do PSDB? Ele. Então o Max é o futuro. Eu acho que quem pode se credenciar vai depender do resultado das urnas. Que está dentro dessa mesma perspectiva também seria o Luciano, caso ele vença a eleição em Vitória. Eu acho que ele é um nome também que tá... Vocês tiram o Helder dessa lista? Não, eu acho. Não, acho que não. Mas eu acho que a posição hoje é mais favorável Sim, para os dois. para os dois. Porque Se eles estão no eles, jogo, se né? eles vencerem Até porque o Helder saiu do jogo esse ano. eu acho... Mas o Salomão está aí pelo estado, rodando tudo. É. Ele de braço dado com a Igreja Católica. Está de braço dado com a Igreja Católica. Mas porque alguns nomes vão começando a... Né, Sim, mas eu quero fazer uma ponderação do Luciano. Enquanto o Max já ganhou o cenário estadual, Luciano que tá não- igual. ele que Sim. criou todos os diretórios, o Luciano é um fenômeno muito Vitória. de Vitória. E ele é muito difícil de transpor as fronteiras, porque ele não tem ligação. Mas isso é futuro. Mas eu acho que também é o seguinte, mesmo para o Max, a gente está falando do Max e do Luciano, que eles estão em posições diferentes. O Luciano hoje é prefeito e o Max é deputado, e o Max fez esse trabalho que teve espaço para fazer isso dentro do partido. Agora a gente precisa ver como que o Max, caso vença a eleição, vai governar a Vila Velha e, ao mesmo tempo, Sim. fazer esse trabalho de articulação, não deixar perder esse trabalho Sim. de articulação que ele já iniciou, né? Sim, ele vai continuar, porque quem assumiu isso num partido que é muito relapso, muito preguiçoso, o PSDB é um partido preguiçoso até para fazer partido. Né? Chega um cara que tem herança disso, que sabe que a eleição é fazer diretória, é conquistar novas figuras, ele está preparado para isso. O problema dele, na hora de decidir, deve ter tido uma tortura. Vale a pena ser Prefeito. Vale a pena eu ser prefeito e não estar nesse grupo de pré-candidatos ao governo agora em 2018? Isso deve ter dito para ele o seguinte: não é melhor você pegar mais, não é, para frente, porque esse pessoal está se esgotando.